Farmácia, compromisso com a saúde. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Educação de qualidade se faz com ensino diferenciado. Em Juazeiro do Norte você pode contar com o Colégio Alfa do Cariri, proporcionando desenvolvimento socioeducacional e cognitivo, aulas de campo, feira cultural, visitas técnicas e ensino do inglês para crianças a partir de 3 anos de idade. Atividades práticas como capoeira mirim, balé e futsal. E mais, o Alfa Baby e o projeto Tempo de Ler. Colégio Alfa do Cariri, a melhor base garante o sucesso. Matrículas abertas. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido. Paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus, está começando mais um programa Palavra Verdadeira. Esse programa, você já sabe, é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Juazeiro do Norte, aqui na capital do Cariri, é a capital do Cariri. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, aqui do Cariri, Juazeiro, Barbalha, Crato, Caririaçu, Missão Velha, toda essa região. E também os nossos irmãos de todo o estado do Ceará, o Nordeste brasileiro, todo o Brasil e todo o mundo. Que o Senhor conceda muita graça à sua vida. No programa de hoje, nós estaremos trazendo uma palavra no milagre que Jesus operou, a primeira multiplicação dos pães e peixes, Lucas, capítulo 9, dos versículos 10 a 17, vamos estar falando. Temos nosso momento de louvor, adorando a Jesus, porque é bom adorar o Senhor, e as informações de como o trabalho está sendo feito nesse tempo de afastamento social. Uns chamam afastamento, outros isolamento, outros quarentena, prova, né? Tem até agora o lockdown, né? Em alguns lugares o lockdown, enfim, nós estamos vencendo essas lutas aí para a glória de Deus. Já já passa isso e a gente volta a viver com, não a normalidade, mas as novidades, né? Mas vivendo, trabalhando, edificando, construindo, conquistando, vencendo as lutas da vida, as lutas do dia a dia. Amém? Bem, então nós vamos chamar o nosso louvor, vamos adorar ao Senhor, nosso Deus, com um momento de louvor. Muito bem, adoramos a Deus, que é bom, é decoroso o louvor, faz bem a alma, né? Liberta, põe os inimigos em retirada. É isso, Israel colocava os cantores à frente e as coisas iam acontecendo, os milagres iam acontecendo. A igreja também faz assim, é bom louvar a Deus. Meus irmãos, a nossa programação ainda continuando hoje, dia 17 de maio, o decreto está até o dia 20, não é isso? Até o dia 20, o decreto do isolamento. E hoje, dia 17, quero trazer aqui a programação desta semana. Da semana que começou já na sexta-feira, a gente teve aquele grande, maravilhoso culto de doutrina. Ontem tivemos um lindo culto infantil,
tudo transmitido pelo Facebook e na minha conta José Flávio Florentino e também no YouTube, na minha conta, no meu canal Pastor Flávio Florentino. Hoje tivemos a nossa escola bíblica pela manhã. Agora à noite, às 18 horas, então teremos o culto da família. A live, né, a transmissão ao vivo pelas mídias sociais, o culto da família, com a participação, né, do nosso irmão, que é o diretor da família, o presbítero Israel Rodrigues, e o grupo Ágape, logo mais às 18 horas. Amanhã, na segunda-feira, aquele maravilhoso culto de oração, tem sido uma bênção. E quem está sempre comigo, a minha esposa, a irmã Maria, e quem vai estar pregando a palavra do Senhor nessa segunda-feira, para não ser só eu, embora eu estou animado, vai dar para ir, né? Mas foi bom. Segunda-feira passada quem pregou foi o Gledson, né, um adolescente. E quem vai pregar nesse culto de oração amanhã à noite, às 19h30, aqui, transmitido aqui do nosso gabinete pastoral, eu, irmã Maria, irmão Ranieri, com o louvor, será o auxiliar Nayan. Nayan vai estar pregando a palavra do Senhor amanhã à noite no culto de oração. Na quarta-feira teremos a continuidade do curso bíblico dinâmico, a terceira aula, curso bíblico dinâmico pelo Facebook e YouTube. Eu apresento aqui do meu gabinete. Nós estudamos, a primeira aula foi sobre a Bíblia, a inerrante, infalível palavra de Deus. Nós estudamos a segunda lição sobre Deus, o Pai. Agora vamos estudar sobre a terceira lição, Deus, o Filho, né, Jesus Cristo. E seguimos. E todas as pessoas podem participar desse curso. E ao final dele, esse curso vai durar enquanto durar o isolamento. Esse afastamento social, enquanto não voltarmos para realizarmos nossos cultos na igreja, esse curso bíblico dinâmico vai seguir, até que a gente volte. Aí, então, terminaremos e vou dar diploma gratuito. O curso é gratuito, o diploma é gratuito. Eu vou mandar por e-mail ou por WhatsApp, em PDF, aqueles que participarem de todas as aulas do curso dinâmico, inclusive com o registro de horas, né, da grade, do tempo de aula que as pessoas estão participando. Então é isso aí. Aí na quinta-feira, dia 21, então chega aí o grande culto de senhoras, que também é transmitido pelo Face e pelo YouTube. Irmã Maria, ainda vamos programar quem vai estar conosco na área do louvor. Eu penso que nós devemos fazer esse culto lá na sede, tá? Como a gente tem feito os outros. Vou conversar com a irmã Maria sobre o assunto. Mas na próxima quinta-feira, dia 21, então, é o nosso culto de senhoras. E na sexta-feira, o culto de doutrina, que tem sido uma bênção para a glória de Deus. É isso aí, vamos participar. E veja bem, atenção, bênção, sábado, dia 23, às 23 horas, nós vamos ter a nossa primeira vigília virtual. Online, né? Nós vamos estar na sede, o nosso grupo de louvor, alguns irmãos que vão ministrar a palavra e alguns irmãos que vão ministrar os louvores, e os irmãos em seus lares, todas as famílias em seus lares, e nós vamos entrar pela madrugada orando, clamando ao Senhor. Esse é o trabalho do Ministério da Intercessão, da qual eu sou o diretor. E então teremos essa vigília sábado, dia 23, às 23 horas. Bênção, será bênção para a glória do nome do nosso Deus. E contamos, claro, com a sua participação. Pastor, eu não sou de Juazeiro, eu posso participar? Vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, no meu canal, pelo Facebook, na minha conta,
E aí o Brasil todo pode participar desta vigília, que será, com certeza, uma grande bênção neste sábado, dia 23, para a glória de Deus, ok? Nós vamos chamar o nosso apoio cultural, o último bloco. Então, a palavra de Deus para o seu coração. Há mais de 15 anos, a Camilo Lab promove saúde visual de qualidade através da confecção de lentes oftálmicas, com uma estrutura de ponta, maquinário de última geração. Além dos serviços de sulfraçagem e montagem especializada, o diferencial é a tecnologia anti-risco. A Camilo Lab trabalha com grandes marcas. Cadastre-se no site ou entre em contato pelo WhatsApp 88 999 23 16 55, Juazeiro do Norte. Camilo Lab, sua ótica merece. A qualidade sempre faz a diferença. Na Casa do Som você encontra som profissional, instrumentos musicais, equipamentos e acessórios. As melhores marcas com as melhores condições para pagar. Rua São Pedro, 1081, em frente à Prefeitura, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Gente, eu tô chegando aqui agora na Corbão Utilidades e eu vim separar vários produtinhos para testar durante as próximas semanas lá em casa. Eita, que a Cocota vai adorar! Muito barato! Gente, olha só o tanto de coisa que eu escolhi aqui na Corbão. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos nas próximas semanas, que eu vou mostrar direitinho onde eu coloquei cada coisinha dessa no cantinho da minha casa. Gente, vocês viram o tanto de coisa que eu peguei? Muita coisa barata, muita coisa linda. Eu fiquei louca nessa loja. Muito bem, meus irmãos, voltando para o nosso último bloco, é o momento da palavra, o momento da reflexão. Eu tenho dito que nós estamos, desde o dia 20 de março, quando começou o isolamento social, que eu comecei a organizar 3 cultos diários, pela manhã, tarde e noite. Eu sugiro, né, uma leitura bíblica sequenciada nos evangelhos. Nós já lemos, durante esse período, Mateus, Marcos, João, estamos em Lucas. Então, todos os dias nós temos uma leitura. Nós sugerimos 3 hinos para cada período, são 9 hinos por dia. Isso porque a proposta era que nós iríamos ficar em casa. Fique em casa, fique em casa, fique em casa, não é isso? Então, em casa vamos, louvar a Deus, orar. E nós temos mantido, graças ao Senhor, hoje, domingo, o 59º dia. Já são 59 dias. Amanhã completa 2 meses, né? Embora não seja ainda dia 20, mas já vai para 60 dias. Amanhã, segunda-feira, porque tem o dia 31 no meio, enfim. Mas o fato é que estamos lendo e mandando essas mensagens. E aí a gente faz reflexões todo dia, manda um textozinho gravado. E essa semana eu estive lendo Lucas, no capítulo 9, e me detive aqui com essa passagem bíblica de Lucas, capítulo 9, versículo 10 a 17. Eu quero ler para a gente trazer uma breve reflexão. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia
começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Glórias ao Senhor. Bem, meus irmãos, palavra muito conhecida, a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa mesma história, esse mesmo acontecimento bíblico foi registrado não somente por Dr. Lucas, mas também por Mateus e também por Marcos. Eles registraram essa história, alguns com mais detalhes, com mais informações. O fato é que Jesus recebeu uma multidão em um deserto e ali lhes falava as palavras do reino, né? Lhes falava a palavra de Deus, curava aqueles que necessitavam de cura, atendia abertamente, francamente, espontaneamente, prazerosamente aquela multidão, que era de quase 5.000 homens. Você imagine a demanda, você imagine a atenção e a tensão que se tem em um atendimento que envolva 5.000 pessoas num dia. E aí foi o dia todo. Aí a Bíblia diz que quando o dia começava a declinar, o sol começava então a se esconder, a noite estava por chegar, os discípulos, os 12, chegaram para o Senhor e disseram para ele: Senhor, mestre, é bom despedir a multidão para que eles vão pelos campos e pelas aldeias, e eles encontrem lugar para se abrigarem, para se agasalharem, e também um lugar que eles possam achar comida, porque nós estamos no deserto. Então, eles estavam preocupados com o momento seguinte: deserto à noite. Enquanto que o deserto durante o dia é quente, é escaldante, né? A temperatura é alta, à noite é o inverso, o deserto é frio. E eles iriam ter necessidade de se proteger, se agasalhar, não ficar ao relento, 5.000 pessoas. E aí eles deixam que eles possam voltar aos campos e aldeias, e eles possam então se agasalhar e achar um lugar onde eles possam comer. Porque o outro problema era também o problema da fome. Eles certamente estavam com fome, não estavam dando conta da fome, não estavam considerando a fome, não estavam sendo angustiados pela fome, porque estavam naquele momento maravilhoso, aquele momento glorioso, onde outras questões, outras necessidades estavam sendo supridas. E, portanto, a fome, o desejo e a necessidade de comer não ainda sinalizara, não mudara, não fizera perder o ânimo daquelas pessoas de ouvir o Senhor. Mas a noite ia chegar,
o Senhor ia ter que parar também, porque era natural que ele também descansasse, e aí eles iam perceber o frio e a fome. E os discípulos então chegam para Jesus com essa proposta: Senhor, estamos preocupados, libere esse pessoal, mande eles voltarem, irem aí pelas campas, aldeias, em busca de alimento, que eles possam se agasalhar. E aí o Senhor então diz para eles, os discípulos: dai-lhe vós de comer. Vocês mesmos dê comida para eles. 5.000 homens quase. E aí os discípulos olharam um para o outro e disseram para Jesus: nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. A única coisa que nós temos conosco aqui são 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? A não ser que o Senhor queira que nós mesmos vamos comprar comida aí nas aldeias, aí nas comunidades, e então trazer. De outra sorte, nós não temos como dar alimento a estes homens, porque nós só temos 5 pães e 2 peixinhos, e isso é insuficiente. Talvez dê para nós, com muita economia. É a garantia do nosso lanche, da nossa ceia. Mas o que é isso para tantos? E aí o Senhor manda que eles mandem o povo se assentar, de 50 em 50. O Senhor toma o pão e abençoa, e o peixe também. E o Senhor começa a partir e dá para os discípulos partir. E eles, então, entregam aquele pão, e o milagre vai acontecendo. Quanto mais pão se pega, mais pão se multiplica. E quando todos terminaram de comer, quando todos terminaram de estar saciados, satisfeitos, que sobrou, que ninguém queria mais, ainda sobrou 12 cestos de pedaços de pão. Glórias ao Senhor. É isso que conta-nos a palavra, e a palavra que eu quero trazer nesta tarde, louvado seja Deus, é que Jesus manda os discípulos a dar comida. E a exemplo do Senhor, 2 tipos de comida foi dada neste episódio bíblico. E nós, a igreja, nós os crentes, nós temos também de Deus graça, doutrina, orientação, palavra, mandamento, para que nós alimentemos os famintos, para que nós alimentemos os famintos, os que estão com fome, os que estão necessitados. Como diz, eles foram curados, mas não necessitam de cura os que estão sãos, mas os doentes. Não necessitam de pão os que estão saciados, mas os que estão com fome. E aí Jesus deu 2 tipos de pão, 2 tipos de alimento. Em primeiro lugar, o Senhor deu alimento da palavra a estas pessoas. Falou-lhes a palavra, curou-lhes as doenças. O dia inteiro eles ouviram a palavra do Senhor. Se alimentaram da palavra, pois a Bíblia diz que não é só de pão que vive o homem, disse Jesus, reiterando o que está escrito em Deuteronômio, no livro da lei. O Senhor falou para o inimigo quando tentava lá no deserto da tentação, disse Jesus: não só de pão, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor Jesus, Deus, as palavras que saíam eram alimento, e alimentaram aquelas pessoas nas suas angústias, nas suas frustrações, nas suas desesperanças, nas suas aflições, nas suas incertezas. O Senhor os alimentou e o Senhor os curou. Mas quando a fome física, que é a fome natural, estava também agora presente, o Senhor também os alimentou, multiplicando pães,
multiplicando peixes, utilizando-se da instrumentalidade dos seus discípulos para ser exemplo para nós. Fica-se o exemplo de que nós também devemos alimentar com a palavra de Deus os que estão aflitos, os famintos de Deus, os que estão em desesperos, os que estão em frustrações, os que estão perdidos, os que precisam de pão para viverem espiritualmente. Mas cabe também a nós alimentarmos aqueles que estão necessitados. Está dito aqui na palavra de Deus, em Tiago, deixe-me encontrar aqui esta passagem bíblica, Tiago, glórias ao Senhor, capítulo 2, versículo 15 e 16, e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, aqui, o irmão do Senhor, Tiago, está dizendo que quando vier um irmão ou uma irmã, e de fato esse irmão e essa irmã tiverem falta de mantimento cotidiano, qual deve ser a nossa atitude como cristão? Deve ser a de lhe prover. E se eu não tiver? Eu tenho dito para o Senhor, Deus, eis-me aqui. Senhor, só permita vir a mim aquele a quem tu queres que venha, e conceda-me a graça de poder assisti-los. Bem, deixe-me dizer, aleluia, há neste negócio algo que também é sobrenatural. Os discípulos disseram, Senhor, nós não temos senão 2 peixinhos e 5 pães. E aí o Senhor multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Então tem o sobrenatural, o milagre, e acontecerá o milagre para a glória do Senhor. Mas o fato é que cabe a nós, cabe ao crente, ao servo de Deus, sim, como Jesus disse, dai vós mesmos o alimento para eles. Como? Dai-lhes vós mesmos. O Senhor colocou o alimento em suas mãos e eles então puderam, a partir do que o Senhor multiplicou, alimentá-los. Mas eu quero trazer aqui, antes que eu conclua, uma reflexão. Todo este episódio e todo este ensinamento neotestamentário das cartas a respeito de atender o necessitado, isso não tem a intenção de promover uma inércia, uma preguiça, uma irresponsabilidade, né? Uma dependência continuada de ficar um grupo de crentes, um grupo de pessoas que estejam vivendo à custa do suor dos outros, do trabalho dos outros. Não, não é isso que o Senhor está ensinando. Aliás, Jesus fez esse milagre, mas no dia seguinte, uma multidão dentre esses tomou barcos para ir procurar Jesus, e Jesus logo lhes protestou, vocês estão me procurando não por causa dos sinais que viste, não por causa da palavra que preguei, não por causa da cura que efetuei, vocês estão me procurando por causa do pão e do peixe. Vocês querem viver facilmente, vocês querem viver dependentemente, vocês querem viver de maneira ociosa.
vocês devem trabalhar é pela comida que não perece, que é a comida que salta para a vida eterna. E Jesus os confrontou, e Jesus disse, se vocês quiserem comer alguma coisa hoje, vocês vão comer a minha carne e beber o meu sangue. Mas como? Jesus disse, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida. Esse discurso é muito duro. E começou a sair pessoas, e aqueles que comeram pão e peixe, que queriam comer pão e peixe novamente, sem produzir, sem trabalhar, eles então recuaram e passaram a abandonar o Senhor. E Jesus disse para os seus discípulos, vocês querem também? Mas Pedro disse, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Eu não estou contigo porque tem pão e peixe, eu estou contigo porque tem palavra de vida eterna. Mas, amados, então eu dizia que esse episódio, esse ensinamento, não é para gerar uma geração de crentes ociosos, preguiçosos, que não trabalham, de uma população que vive dependente da ajuda, do socorro dos outros, sem operar, sem trabalhar. Não é isso que a palavra do Senhor está ensinando. Está ensinando que em tempo de necessidade, que em tempo de crise que alguém pode passar, nós não podemos nos excusar de sermos solidários, de sermos cristãos, de repartirmos, de socorrermos, de alimentarmos, de aquentarmos, de darmos algo para alguém, mas não significa gerar uma condição de dependência. Não. Olha só o que Paulo ensina para os cristãos de Tessalônica, que eu vou terminar. Ele diz no capítulo 3, versículo 6, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não a segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque ainda quando estávamos convosco, vos mandávamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Glórias ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então esse é um ensinamento cristão. Sim, às vezes alguém precisa ser socorrido. Por exemplo, estamos vivendo um período em que muitas pessoas, de fato, estão precisando de serem atendidas, de serem socorridas. E eles não estão trabalhando, não é porque não queiram. Eles não estão trabalhando porque estão impedidos por decretos governamentais, por conta dessa questão da enfermidade. E aí nós não podemos ser omissos, anticristãos, sem misericórdia, e nós vemos o nosso irmão passando necessidade e nós não partimos o nosso pão. Temos que fazer isso. Glórias ao Senhor. Mas temos que identificar quem são os desordenados, aqueles aproveitadores, preguiçosos. Vai ter com a formiga o preguiçoso, que não quer trabalhar, que não quer produzir. Aleluia. Aí a esses não tem comida, a esses não tem socorro. Eles têm que aprender, têm que se emendar. Esse é o ensinamento. Porém, nós, a igreja, nós temos
aleluia, para questões legítimas, retas, verdadeiras, legais, nós temos esses recursos. Tanto temos o pão espiritual, como nós temos de Deus, tanto o pão físico e a possibilidade de sua multiplicação para socorrer o necessitado. Porém, eu termino dizendo, melhor é dar do que receber. Às vezes é muito difícil para o irmão que está na condição de receber. Alguns têm até cerimônia, têm vergonha até de compartilhar sua necessidade. E feliz é quem pode estar dando, quem pode estar, porque é melhor dar, porque está em condição, não está em necessidade de receber. Outro dia eu, ligando para alguns irmãos, eu perguntei, vocês estão em condição de ajudar ou estão precisando de ajuda? E vem as respostas e a gente então age, né, como deve agir. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, vamos fazer a vontade do Pai. Você tem de Deus a graça de alimentar os necessitados e famintos e os desesperados. Quero orar agora por aqueles que estão realmente necessitados. Se eu orar pelos preguiçosos é para Deus convertê-los, para Deus consertá-los. Que o preguiçoso, ele tenha que ficar sem comer. Está dito aqui na Bíblia. Ele tem que aprender a trabalhar. Tem que aprender a trabalhar para produzir. Ok? É isso aí a palavra do Senhor. Deus amado, nosso Pai Celeste, a Ti todo louvor, graça, toda glória e toda adoração. Obrigado porque o Senhor tanto tem o pão espiritual, cujo pão espiritual sara a nossa alma e sara o nosso corpo, curando as enfermidades. Como o Senhor também dá pão material. O Senhor dá peixe, e o Senhor dá pão, e o Senhor dá carne, o Senhor dá farinha, dá azeite. O Senhor é bom, meu Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos o nosso papel de provedores, de trabalhadores. Cada pessoa trabalhar e prover o seu próprio recurso. Mas há tempo, Senhor, que há grandes necessidades. Que alguém não pode trabalhar porque está doente, porque alguém não pode trabalhar porque foi desempregado, Senhor. Alguém não pode trabalhar porque está sobre um decreto que lhe impede de executar suas atividades e não tem salários fixos, precisavam trabalhar todo dia para poder comer. Jesus, ó Deus, sobre esse pedimos o teu socorro, pedimos que o Senhor use os teus instrumentos, os teus discípulos, use as nossas vidas e não deixe faltar, ainda que sejam um pouquinho os pães e peixes, o Senhor multiplique e a obra do meu Deus seja feita para a tua glória. Abençoamos todas as vidas, que o preguiçoso se converta, o Senhor transforme e faça-o progredir para a glória do Pai. Eu te peço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, é final do programa, às 18 horas, hoje, 18 horas, culto da família, na nossa live, transmitido pelo Face e YouTube. Participe conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido,